Antes de qualquer coisa, eu preciso ser honesto com você. Esse vídeo não é sobre tecnologia, não é sobre robôs, não é sobre futuro distante. Esse vídeo é sobre dinheiro, poder e sobrevivência. Se você acha que a inteligência artificial é apenas uma ferramenta nova, algo interessante, mas que não muda tanto assim a sua vida, então você já está em desvantagem. E não porque você é incapaz, mas porque foi mal informado. A maior mentira que contaram para a maioria das pessoas é que a inteligência artificial veio para ajudar todo mundo igualmente. Isso não é verdade. Ela não veio para criar oportunidades para todos. Ela veio para aumentar a eficiência, reduzir custos e eliminar tudo aquilo que pode ser automatizado. E quando algo pode ser automatizado, ele deixa de ser humano. E quando deixa de ser humano, vira custo. E custo sempre é cortado. Durante décadas, o mundo funcionou em um acordo silencioso. Bock aprendia uma função, executava essa função todos os dias, e em troca, recebia salário e uma sensação de estabilidade. Esse acordo acabou. Não está acabando. Acabou. Tá. A diferença é que a maioria ainda vive como se ele existisse. A inteligência artificial não chega quebrando portas, ela chega sorrindo. Primeiro como apoio, depois como ferramenta para facilitar, depois como otimização de processos, e quando você percebe, ela já faz grande parte do seu trabalho. Nesse ponto, você não é mais essencial. Você é substituível. E aqui está a parte que quase ninguém quer ouvir. Não é o seu emprego que está em risco. É o seu modelo mental. O mundo não precisa mais de pessoas que apenas seguem instruções. Não precisa mais de quem só executa tarefas repetitivas. Não precisa mais de quem troca tempo por dinheiro sem pensar. Esse tipo de trabalho sempre foi frágil. A imposto automóvel apenas deixou isso visível. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas desconfortável. Se amanhã existisse uma ferramenta que fizesse 70% do que você faz hoje, o que sobraria de você? Não responda rápido. Pense. Sobraria sua capacidade de decidir, de criar, de resolver problemas? Ou sobraria apenas execução? Porque execução é exatamente o que a imposto automóvel faz melhor. E é por isso que tanta gente sente um incômodo estranho quando esse assunto surge. Não é medo da tecnologia, é medo de se tornar irrelevante. A maioria das pessoas passou a vida inteira acreditando que esforço era suficiente, que trabalhar duro garantia segurança, que ser dedicado era sinônimo de estabilidade. Mas esforço sem direção nunca garantiu nada. Ele apenas ocupou pessoas. A inteligência artificial não elimina empregos de uma vez. Ela elimina a necessidade humana dentro dos empregos. Ela tira a parte repetitiva. Depois tira a parte operacional, e quando sobra apenas decisão e estratégia, só quem desenvolveu isso continua relevante. E aqui entra o ponto que conecta tudo com dinheiro. Quem vive com a vida financeira bagunçada não consegue se adaptar. Quem vive endividado não consegue aprender algo novo. Quem vive no limite não consegue dizer não. Sem dinheiro organizado, você perde tempo. Sem tempo, você perde escolha. Sem escolha, você aceita qualquer condição. É assim que as pessoas se tornam reféns do sistema. Aí acelera esse processo. Ela não cria a fragilidade. Ela expõe quem nunca construiu reserva. Quem nunca pensou no futuro. Quem sempre viveu contando com o próximo salário. E agora, o jogo mudou. O mundo está entrando em uma fase onde estabilidade não é mais um direito. É um privilégio de quem se preparou. Quem construiu autonomia vai usar a imposto automóvel como alavanca. Quem não construiu nada vai ser esmagado por ela. E a pior parte é que isso não vai acontecer de forma dramática. Não vai ter anúncio, não vai ter aviso. Vai acontecer aos poucos. Menos vagas, mais exigência, menos tolerância, mais competição. E quando a pressão aumenta, quem quebra primeiro é quem já estava no limite. Por isso esse vídeo não é sobre aprender tecnologia, é sobre entender onde você está. Porque se você continuar vivendo como se o mundo fosse estável, ele vai te cobrar um preço muito alto. E a maioria só percebe quando já é tarde demais. Se existe uma ferramenta que define a prisão financeira da classe média,
Essa ferramenta é o crédito. E não, o crédito não nasceu para facilitar a sua vida. Ele nasceu para garantir que você continue produzindo, consumindo e pagando por décadas. O discurso oficial diz que crédito é oportunidade, que parcelar é inteligência financeira, que usar o dinheiro do banco enquanto o seu rende é estratégia. Tudo isso soa sofisticado, moderno, quase inteligente. Mas na prática, o crédito se transformou numa antecipação do seu futuro, em troca de obediência no presente. Quando você parcela algo, não está apenas dividindo um valor, você está comprometendo meses, recebesses anos, da sua renda futura. Está dizendo ao sistema: eu aceito trabalhar amanhã para pagar o que estou usando hoje. E isso se torna um problema gigantesco quando esse modelo vira a regra, não exceção. A classe média não compra mais com dinheiro. Ela compra com promessa. Promessa de que continuará empregada. Promessa de que nada dará errado. Promessa de que a economia não vai virar. Promessa de que sua saúde vai aguentar. Promessa de que o sistema vai continuar exatamente como está. Qualquer falha nessa cadeia e tudo desmorona. O crédito não cria conforto. Ele cria dependência. O cartão de crédito é o maior símbolo disso. Ele dá a sensação de poder, de controle, de liberdade. Um simples pedaço de plástico permite acessar coisas que, teoricamente, você ainda não pode pagar. Isso gera dopamina, gera prazer imediato, gera sensação de avanço. Mas no fundo, é só uma coleira um pouco mais longa. O limite do cartão não é dinheiro seu, é uma medida exata do quanto o sistema acredita que pode extrair de você sem que você quebre imediatamente. E quanto mais certinho você é, pague em dia, mantenha o nome limpo, nunca atrasa menos, maior fica essa coleira. Mais limite, mais parcelas, mais compromissos invisíveis. A classe média aprende cedo que nome limpo é um ativo, mas quase nunca aprende que viver sem dívida é poder real. O problema não é usar crédito uma vez ou outra. O problema é estruturar toda a vida em cima dele. Quando aluguel, carro, móveis, eletrônicos, viagens e até o supermercado dependem de parcelamento. Você deixa de viver com dinheiro e passa a viver com expectativa. E expectativa não paga conta. Isso gera um fenômeno silencioso. O medo constante de parar. Medo de perder o emprego. Medo de dizer não. Medo de mudar de rota. Medo de arriscar qualquer coisa fora do roteiro tradicional. Porque a dívida exige previsibilidade. Ela exige constância. Ela exige submissão. O sistema financeiro não quer que você seja livre. Ele quer que você seja previsível. Uma pessoa endividada não questiona o chefe. Não questiona o sistema. Não questiona jornadas abusivas. Ela só quer estabilidade suficiente para não atrasar o próximo boleto. E isso não é coincidência. É design. Além disso, o crédito distorce completamente a noção de valor. Quando tudo é parcelado, o preço deixa de doer. Você não sente o impacto real do que consome. Você olha para a parcela, não para o custo total. Isso faz com que pessoas que ganham razoavelmente bem vivam como se fossem ricas, sem nunca se tornarem ricas de verdade. É um teatro financeiro coletivo. O consumo vira uma forma de anestesia emocional. Um dia difícil no trabalho vira uma compra. Uma frustração vira um upgrade. Uma comparação social vira uma nova dívida. E o sistema agradece. Porque enquanto você consome para aliviar o estresse que o próprio sistema causou, ele lucra duas vezes: na venda e nos juros. O mais perverso é que tudo isso é normalizado. Quem não consome é visto como atrasado. Quem não parcela é visto como estranho. Quem questiona o modelo é tratado como radical. Mas existe um ponto em que essa conta não fecha mais. Um ponto em que, mesmo ganhando mais, a sensação de aperto aumenta. Um ponto em que o cansaço mental é maior do que o financeiro. E é exatamente aí que muita gente começa a perceber que o problema nunca foi apenas quanto dinheiro entra, mas para onde ele vai.
quem controla esse fluxo e quem realmente se beneficia dele. Na próxima parte, a gente vai entrar num território ainda mais desconfortável. Como o próprio conceito de sucesso foi moldado para manter a classe média presa a um jogo que não tem linha de chegada. E por que quase ninguém percebe isso enquanto ainda está correndo. Desde muito cedo, a classe média aprende uma definição muito específica de sucesso. Não é algo que você escolhe conscientemente, é algo que vai sendo instalado pouco a pouco como um software invisível. Sucesso é ter um bom emprego. Sucesso é ter um salário estável. Sucesso é comprar um carro melhor. Sucesso é financiar um imóvel. Sucesso é mostrar que você venceu. O problema é que quase ninguém para perguntar: venceu o quê? E para quem? Esse conceito de sucesso não foi criado para te libertar. Ele foi criado para te manter funcional dentro do sistema. Ele te mantém ocupado, endividado, cansado e orgulhoso demais para questionar o jogo que está jogando. A classe média trabalha muito para parecer bem-sucedida, mas raramente trabalha para ser livre. Existe uma diferença brutal entre status e autonomia. Status é o que os outros veem. Autonomia é o que você controla quando ninguém está olhando. E o sistema faz de tudo para que você troque autonomia por status. Porque status não ameaça nada. Autonomia, sim, quando você aceita que sucesso é subir de cargo, aumentar o padrão de vida e assumir mais compromissos financeiros, você entra numa esteira que nunca para. Cada conquista exige a próxima. Cada melhoria gera uma nova despesa fixa. Cada avanço aumenta o medo de retroceder. E o medo é a cola que mantém tudo isso funcionando. A classe média vive com medo de perder o que conquistou. Medo de cair de padrão. Medo de decepcionar. Medo de parecer fracassada. Medo de voltar atrás. Esse medo é tão forte que muita gente prefere permanecer infeliz, cansada e endividada a admitir que o modelo não faz sentido. Porque admitir isso significaria rever escolhas, identidade e até relações. O sistema sabe disso. Por isso ele vende sucesso como imagem, não como realidade. O carro na garagem importa mais do que o tempo livre. O apartamento importa mais do que a tranquilidade mental. A viagem parcelada importa mais do que a ausência de dívidas. Tudo é construído para que você associe valor pessoal ao que você possui, não ao que você controla. E quando seu valor depende do que você possui, você se torna refém de manter tudo isso funcionando. Você não trabalha mais para viver. Você vive para sustentar uma estrutura que só cresce. Outro ponto, pouco falado, é como a classe média confunde esforço com inteligência financeira. Trabalhar duro vira motivo de orgulho mesmo quando não gera avanço real. A exaustão é romantizada. Dormir pouco vira medalha. Estar sempre ocupado vira sinal de importância. Mas ocupação não é progresso. Esforço sem direção é só desgaste. N4. Isso quem realmente constrói liberdade financeira quase sempre faz o oposto. Simplifica, reduz, questiona, espera, escolhe. Não corre atrás de status. Corre atrás de margem. Margem de tempo, de decisão, de erro. A classe média, ao contrário, vive no limite. Limite de rendal, limite emocional, limite mental. Qualquer imprevisto vira crise. Qualquer instabilidade gera pânico, porque tudo foi montado no fio da navalha. E ainda assim, o discurso continua dizendo que o problema é você não se esforçar o suficiente. Que falta disciplina, que falta motivação, que falta foco. Nunca se questiona um modelo, só se culpa o jogador. Isso cria um ciclo de culpa silenciosa. A pessoa sente que está sempre atrás, sempre devendo, sempre cansada, mas acredita que o erro é pessoal, não estrutural. E isso a mantém tentando mais do mesmo, esperando um resultado diferente. Mas a verdade é simples e desconfortável. Se o conceito de sucesso que você persegue exige que você esteja sempre endividado, ocupado e com medo de parar, talvez isso não seja sucesso. Talvez seja apenas sobrevivência bem maquiada. E enquanto você corre atrás desse ideal, o tempo passa. A energia diminui, as opções se fecham, e quando você percebe, já construiu uma vida inteira que depende de você continuar
exatamente onde está. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o ponto de virada, menos o momento em que algumas pessoas começam a enxergar esse jogo com outros olhos. O que muda na mentalidade delas? E por que essa mudança assusta tanto quem ainda está preso ao modelo tradicional? Existe um momento silencioso na vida de algumas pessoas em que algo quebra por dentro. Não é um grande evento, não é um colapso visível. É um incômodo persistente, uma sensação de que, apesar de todo o esforço, algo está errado. A pessoa fez tudo certo, estudou, trabalhou, pagou contas, subiu alguns degraus, comprou coisas que disseram que ela deveria comprar. E mesmo assim, a tranquilidade nunca chegou. Esse é o ponto em que o despertar começa. No início, ele é desconfortável, porque questionar o jogo significa questionar decisões passadas. Significa admitir que talvez você tenha seguido regras que não foram feitas para te favorecer. E o ego odeia isso. O ego prefere acreditar que o problema é falta de sorte, de tempo, de oportunidade. Qualquer coisa que não exija rever a própria rota. Mas aos poucos, a pergunta muda. Em vez de como ganho mais, surge por que eu nunca fico tranquilo. Em vez de qual o próximo passo, surge para onde eu estou indo. Em vez de o que eu preciso comprar agora, surge por que eu preciso disso. Esse questionamento assusta porque ele quebra certezas. E certezas são o que mantém a maioria das pessoas em movimento automático. Quando você questiona, você desacelera. Quando você desacelera, você começa a enxergar, e enxergar muda tudo. A pessoa começa a perceber que dinheiro não é o problema central. O problema é a relação com o dinheiro. O problema é o modelo mental, que foi instalado desde cedo. Gastar primeiro, pensar depois. Trabalhar mais para compensar decisões ruins. Usar crédito como extensão da renda. Confundir desejo com necessidade. Ela percebe que nunca foi ensinada a construir base. Só foi ensinada a consumir. Esse despertar também revela algo ainda mais desconfortável. Muitas escolhas não foram feitas por vontade própria, mas por comparação, pela pressão social, pelo medo de parecer menos, pelo desejo de aprovação. E quando você enxerga isso, fica impossível desver. É nesse ponto que surge a solidão. Porque quando você começa a questionar o modelo, você se distancia de quem ainda acredita cegamente nele. Conversas mudam. Prioridades mudam. Algumas pessoas passam a te chamar de pessimista. Outras dizem que você está complicando demais. Mas a verdade é que quem questiona o sistema, ameaça o sistema não porque vai destruí-lo, mas porque mostra que existe outra forma de viver dentro dele. Pouca gente fala sobre isso, mas mudar a mentalidade financeira não é só aprender a economizar. É aprender a dizer não. Não ao excesso, não à pressa, não ao status vazio, não a decisões que roubam o seu futuro em troca de conforto imediato. E dizer, não tem um custo emocional alto. Você vai parecer estranho, vai parecer fora do ritmo, vai parecer atrasado para quem mede sucesso por aparência. Mas na prática, você está ganhando algo que quase ninguém tem. Margem de escolha, margem para errar, margem para mudar, margem para respirar. Nesse estágio, a pessoa começa a entender que liberdade financeira não começa quando sobra dinheiro. Começa quando sobra clareza. Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre o que é ruído. Clareza sobre o preço real de cada decisão. Ela percebe que cada parcela não é só dinheiro, é tempo futuro comprometido. Cada gasto impulsivo não é só um valor pequeno, é um hábito sendo reforçado. Cada aumento de padrão não é só conforto, é uma nova prisão sendo construída. E o mais perigoso, tudo isso foi normalizado. Endividamento virou padrão, estresse virou rotina, ansiedade virou personalidade. E quem tenta sair disso é tratado como exceção. Mas toda mudança começa com exceções. O despertar não acontece de uma vez. Ele acontece em camadas. Primeiro você questiona, depois você resiste. Depois você ajusta, e só muito depois você vê resultados reais. É por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Porque os resultados externos demoram mais do que a mudança interna. Só que quando eles chegam, eles não fazem barulho. Eles não chamam atenção. Eles não geram aplausos.
Eles geram paz, e paz não é algo que o sistema sabe vender.